Irmãos, minhas saudações fraternais. Eu estava com imensa saudade do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz de Ponte Nova. Quantas vezes compareci a esta cidade, à instituição, tanto para eventos da própria instituição quanto da Aliança Municipal Espírita. As circunstâncias que vivemos na atualidade impediram a mim e a tantos outros de comparecer em Ponte Nova. Mas hoje nós temos a alegria de estar com vocês e com uma particularidade. O grupo Irmão Fritz comemora 64 anos de existência, de uma vida dedicada à divulgação das verdades do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Uma casa muito reconhecida, respeitada em toda a região. Mas antes de iniciarmos o nosso tema, onde nós trataremos sobre momento atual, justiça divina, nós vamos fazer, como de hábito, uma prece. E depois, naturalmente, vamos desenvolver algumas reflexões sobre esse tema. Bondoso, amado Mestre Jesus, todos nós nesses instantes, interligados de coração, volvemos a nossa mente, a nossa alma que ama a Ti, aos bons emissários celestes, pedindo a proteção sobre este momento para que estejamos todos envolvidos em ternas vibrações. Que a nossa fala, as nossas reflexões, mais do que repercutir em todos nós, elas possam estar visitadas pela excelência do amor divino, abençoando e amparando todos os irmãos em humanidade. Queridos amigos, o nosso planeta Terra vive um momento muito especial. As mentes estão conturbadas, pessoas aflitas. Mesmo aqueles que detêm responsabilidades do campo da política, os pensadores, os sociólogos, os homens de ciência, se apercebem que o ser humano não tem domínio sobre as circunstâncias que se vive, sobre este momento perturbador, causador de muitos sofrimentos, e muitos não vislumbrando perspectivas para o amanhã. Isso acontece, de um lado, para que as pessoas se submetam à inteligência suprema, ao Criador incriado, ao nosso bom Deus. E de outro, que as pessoas se submetam à própria vida, reconhecendo a sua pequenez e se humilhem, sabendo lidar com este momento, a fim de que se colham lições preciosas sob o ponto de vista individual e também sobre a perspectiva da coletividade. A humanidade, ao longo de toda a sua existência, experimentou os chamados flagelos destruidores. E muitos desses flagelos que aconteceram ciclicamente, eles estão à conta de flagelos naturais, que o homem não tem domínio sobre eles, mas por eles e com eles pode aprender
preciosíssimas lições. Não é preciso relatar sobre tantos eles, porque a grande maioria desses flagelos que aconteceram na humanidade e que convulsionaram no tempo milhares e milhares de pessoas, são flagelos naturais, como, por exemplo, nós recordemos, no ano 79 a.C., em Pompeia, Vesúvio, um vulcão que causou pânico e mortes sem conta na humanidade. Quantos outros vulcões, nos lugares mais variados, se agitaram, soltando as suas larvas, o magma. E os homens, sem qualquer controle, sem como lidar com forças que estão dentro do campo da natureza. Até hoje, acontecem na Indonésia, no Japão, no Chile. E é provável que ainda perdurará tempos onde esses vulcões, demonstrando o que se contém no interior deles, por pulsão da natureza, eles explodem, eles eclodem, causando muitas mortes e sofrimentos. Tem-se registro dos chamados maremotos, e eles aconteceram sempre na história da humanidade, causando muitíssimas mortes. E hoje, esses maremotos de maior intensidade, conhecidos como tsunami, e de uma ocorrência relativamente recente, e com possibilidades que haja reincidência, também trazem traumas e sofrimentos para a humanidade. Mas a ciência, conquanto ainda não os domine, mas consegue penetrar nas suas causas em função da inteligência do homem. Por exemplo, se reportando às placas tectônicas com as suas fendas. E essas placas, hoje registradas, o homem pode pelo menos antevisar de onde é que vão ocorrer os eventos e de alguma forma poderem se prevenir. Ainda no campo dos fenômenos naturais, nós temos os ciclones, nós temos muitíssimos outros fenômenos catalogados pela ciência, cada qual com uma característica própria. E a conta de fenômenos absolutamente naturais, que uma investiga, que a ciência ela consegue, dentro das investigações, detectar de onde eles se sucederão e como é que o homem pode dar tratativa e prevenir para que hajam menos ocorrências de mortes. Não é preciso falar muito sobre isso, porque aqui e acolá eles acontecem. E tem outros tipos de acontecimentos que são altamente perturbadores na história da humanidade. As chamadas pandemias, como, por exemplo, a peste bubônica, também conhecido como a peste negra no século XIV da era cristã, e que praticamente atingiu a Eurásia, a Europa, a Ásia, e conta-se que foram mais de 100 milhões de mortes. E viajando no tempo, nós temos, por exemplo, a varíola, que ocorreu durante muito tempo. E só num tempo mais ou menos recente que os homens, pelas pesquisas laboratoriais,
o denodo na ciência, na investigação, conseguiram debelar, encontrando as vacinas. A gripe espanhola. A gripe espanhola que aconteceu em 1918 e que conta-se que mais de 40 milhões de pessoas morreram, inclusive foi exatamente pela gripe espanhola que veio a falecer um dos maiores missionários da doutrina espírita, Eurípides Barçanufo, que viveu em Santa Maria ou na cidade de Sacramento. Se voltarmos um pouco mais no tempo, nós vamos encontrar a cólera. A cólera que durante largo tempo surgiu como uma tempestade. E por volta, precisamente, do ano de 1817, exatamente quando estava no nosso mundo, Hippolyte de Nerizal e Henri Vail, nosso Allan Kardec, para codificar a doutrina espírita a partir de 1857, ainda perdurava a cólera. Mais recentemente, nós tivemos a gripe suína, o HIV, uma pandemia que se espalhou pelo mundo inteiro, causando mortes, levando a ciência a fazer pesquisas, sondas, para poder descobrir como lidar com esse vírus. E mais recentemente, porque nós podemos enumerar outros como a pandemia do tifo, da febre tifoide e assim por diante, nós tivemos a pandemia do Covid-19, o coronavírus, e que está causando uma grande revolução nos tempos atuais, porque nós estamos vivendo esses tempos atuais, conquanto muitos dos que estão hoje na experiência corporal participaram de eventos que nós mencionamos em tempos pregressos. Mas até hoje, nós não soubemos lidar com esses chamados eventos naturais. E muitas pessoas maldizem a vida por isso. Passa a ter um conceito sobre Deus diferenciado. Até chamando-o de cruel, de impiedoso. Conquanto esse mesmo Deus, noutros tempos, fosse chamado de Deus dos exércitos. O Deus Criador recebendo as mais diversas denominações, e as pessoas ficam sem compreender que Deus é este que permite tanto morticínio em fenômenos que o homem não tem controle, que é uma emanação da própria natureza, é uma expressão incontida. E cada vez mais o homem, ele vai se conscientizando que, por um lado, esses fenômenos de natureza espontânea, eclodindo das entranhas da terra, dos mares. Em verdade, eles aconteceram ao longo de toda a história da humanidade e eles são necessários para o equilíbrio geomorfológico do nosso planeta. O nosso planeta tem 4,5 bilhões de anos. Esses fenômenos naturais, eles acontecem de uma forma muito mais esparsa na atualidade. É porque hoje o mundo está conectado, as pessoas elas estão num regime de globalização. Sabe-se agora o que acontece
no outro extremo do nosso planeta. E, consequentemente, esses fenômenos naturais, que aos poucos eles vão caminhando para uma harmonia, para a Terra adquirir a homeostase, o seu próprio equilíbrio. E, evidentemente, isso está tudo sobre o controle do Altíssimo. Agora, claro, que tem epidemias, que tem fenômenos que ocorrem exatamente pela imprevidência do homem. Hoje, as pessoas todas, elas estão se conscientizando de como é importante saber conviver com a natureza, nas suas variadas manifestações. O homem, ele é fruto da natureza. Ele convive na natureza. E ele se vale do que a natureza graciosamente dá. Mas os abusos, a imprevidência, faz com que o homem até hoje não tenha aprendido a tirar da natureza aquilo que ela pode ofertar, sem que ela seja lesada e, por alguma razão, ela se manifeste em algum momento, trazendo o que para muitos seria uma desordem, que seria uma manifestação inexplicável, com quanta ciência hoje ela compreende que é preciso cuidar, preservar, amar a natureza, de maneira que o homem e a natureza juntos possam trabalhar pela melhoria do nosso planeta. Queridos amigos, no Livro dos Espíritos, na parte que é chamada de As Leis Morais, na terceira parte, tem um capítulo que se chama Lei da Destruição. Muitos espíritas, quando leem esse capítulo, a princípio ficam perplexos, pensando assim, como lei da destruição? Como é que pode existir uma lei da destruição? E Allan Kardec, ele fez uma pergunta ao Espírito de Verdade na época da codificação, e ele quis saber se a destruição é uma lei natural, ao que os Espíritos responderam que é preciso destruir para que se possa renascer e regenerar. Olhem vocês. Então, a destruição é uma lei para que se tenha garantia do renascer e do regenerar. Se nós nos aprofundarmos para tentar entender essa resposta, esses fenômenos naturais estão dentro desse aspecto. É uma destruição, e depois dessa destruição que está à conta de uma tempestade, vem uma calmaria, de maneira que o momento será outro, e aqueles que estão postos no mundo, ou que sobrevivem, ou que sobreviveram a uma catástrofe, a um evento grave, a um flagelo destruidor, pandêmico ou natural, ou os que renascem, eles possam tirar proveito e se regenerarem. Assim, os humanos, tirando preciosas lições, saberão como prosseguir
para respeito à vida, respeito à natureza, respeito a si próprio, respeito aos outros. E, sobremodo, compreender a magnitude da inteligência de Deus. Mas algumas pessoas diriam assim, mas é muita crueldade. Por exemplo, vejamos este momento em que houve uma grande inversão de tudo. As pessoas, elas tiveram que ficar reclusas nos lares, perderam negócios, se eximiram da possibilidade de estarem convivendo com os amigos nos ciclos sociais, frequentando com assiduidade o trabalho. Uma mudança extremamente radical. Só que a grande maioria não consegue se aperceber da importância de que isso pode significar sobre o ponto de vista da justiça divina. Porque Deus é justo. Aqueles conceitos que nós explicitamos lá atrás, de Deus cruel, vingativo, Senhor dos exércitos, e que causa medo, este não é um Deus que se expressa com justiça. Mas Deus não é somente justiça. Ele é a perfeição na justiça. Ele é a perfeição na misericórdia. Ele é a perfeição na bondade. Ele é a perfeição no amor. Então, juntando todos esses aspectos que um pouco definem Deus, é que vamos compreender Ele no comando do universo e de todas as ações. Vejam bem, nós não falamos que Deus é somente justo, porque não se compreende um Deus justo sem que Ele seja misericordioso. Mas não basta que Ele seja justo e misericordioso. Ele é ser bom. E, juntando-se a justiça, a misericórdia e a bondade dele, nós podemos enfeixá-lo no amor. E só aí que nós podemos compreendê-lo como perfeito. Mas algumas pessoas indagariam, estamos ainda sem compreender esse campo de raciocínio que você está a desenvolver. Tudo bem que Deus seja tudo isso, mas como explicar esse momento grave da humanidade? As pessoas agastadas, tristes, infelizes, desanimadas, vencidas, não sabendo como recomeçar. Mas esses sobreviveram. E existem aqueles que foram atingidos pela ação pandêmica e foram visitadas essas pessoas pela morte. Só tem uma explicação, meus irmãos. É uma doutrina que vem de tempos antigos da humanidade, com a metempsicose entre os indianos, a paligenesia dos modernos parapsicólogos, a encarnação dos espíritas. Allan Kardec fez uma pergunta na época da codificação. Qual que era o objetivo da reencarnação? Por quê? Por que reencarnar? A resposta foi: a reencarnação tem como objetivo a expiação e o melhoramento progressivo da humanidade.
E nessa linha de raciocínio, como é que nós vamos compreender Deus justo se a tratativa com as pessoas transparece uma diferenciação? Dentro da visão espírita, nós estamos numa espiral evolutiva. Nós já fomos átomos. Nós viajamos através dos tempos. Imaginemo-nos na esteira do tempo, no próprio planeta onde nós estamos, que passou por todos os estágios no campo da evolução. E se nós passamos por todos esses estágios, chegou o momento que nós alcançamos o princípio inteligente. E mais à frente, depois de milhares e milhares de anos, nós adquirimos a individualização ou a individualidade. E quando isso ocorreu, quem tornamos nós? Nós nos tornamos espíritos individualizados, portadores da inteligência, um dom imanente, do instinto adquirido nos ciclos dessas vivências, nos variados reinos de manifestação na natureza. E Deus nos outorgou, já que tínhamos instinto e inteligência, e formatou seu espírito, o dom da imortalidade. Mas se nós nascemos do átomo e viajamos na extrema ignorância de tudo, Ele estabeleceu que um dia nós seríamos criaturas angelicais, espíritos puros. Daí a roda dos nascimentos. Cada existência é a bênção do recomeço. Então, uma existência na Terra, imaginemos a nossa existência atual. Se nós pudéssemos definir esta existência na dimensão cósmica, nós podemos plagiar André Luiz quando ele diz: uma existência é um ato. Um corpo, uma veste. Uma existência, um ato. Um corpo, uma veste. Um século, um segundo. Então, aqueles que vivem uma experiência como a que acontece nos tempos atuais, alguns retornam para o mundo espiritual. Isso está estabelecido dentro de um plano de ação e reação, um plano reencarnatório, durante o estado pandêmico. E outros aqui permanecem. Aí vocês poderiam perguntar, qual que é a importância disso, então, para nós que estamos vivenciando este momento? Eu diria para vocês, e isso está no próprio capítulo da Lei da Destruição, tem algumas coisas que são importantes para este momento desafiante, sofrido, e que para muitos significa um mau agouro, dentro de o que alguns diriam insustentável, uma completa descrença nos valores da vida. De um lado, para ativar e desenvolver a nossa inteligência. De outro, para cultivo da paciência. Ainda outro, para que nós mostremos a resignação. Pensem comigo. De repente, nós todos tivemos que ter uma reclusão no lar.
Mas muito antes nós pensávamos assim: ah, como que eu gostaria de ter mais tempo na minha vida em família. Queria estar mais com a minha esposa, com meus filhos, com os meus irmãos, com meu pai, com a minha mãe. Mas a vida me consome. 8 horas de trabalho, estudos, escola, vida social, clube. Tão pouco tempo. E de repente aquilo que nós queixávamos veio em profusão. Muito mais tempo. E cada um lida de uma forma nesta reclusão. Qual que é a maneira que as pessoas lidam nesta reclusão? Alguns vão se adaptando e passando a dar importância na família, tendo um olhar percussiente com cada membro, se aquietando, fazendo uma reflexão sobre a vida, uma anamnese sobre o que sucedeu durante largo tempo e o que a vida pede como mudança, já que a reclusão no lar, ela insofismavelmente pede criatura para fazer reflexões sobre como que seria importante viver doravante. Mas muitos logo se entendiam de estar em casa. Ficam agressivos, outros ensimesmados, ainda outros acantonados, sem desejo de conversar, e tantos outros em horas intermináveis diante do iPad, do iPod, do qualquer coisa, da televisão, e não consegue, nesse período que não é tão demorado, não é tão alongado, de reclusão no lar, para tirar lições preciosas. Por isso que eu mencionei das 3 coisas. Uma, da inteligência, para nós nos articularmos. Ver o que a vida está suscitando, em decorrência da nossa capacidade de raciocínio, da nossa razão, que é imanente no nosso ser, para nós entendermos como somos, como estamos, em qual estágio da vida, e se porventura Deus não estabeleceu que nós retornássemos para a vida espiritual em decorrência de lei de causa e efeito, de fatores imunológicos, ou de valores que nós desconhecemos em decorrência das multifárias experiências nossas de nascer e de renascer, a bênção da reencarnação. Aí tem 2 outros valores, um que se chama paciência. A paciência é saber esperar, viver um dia de cada vez, mas o dia que se vive, vivê-lo intensamente, dando ocupações nobres nesse momento. Porque a justiça divina, ela está possibilitando a nós esse tipo de experiência. Porque Deus sabe as nossas andanças através de tantos outros corpos que nós habitamos. O bem e o mal que fizemos, o sucesso de nossas ações, os gravames, os delitos que eventualmente nós tenhamos cometido. E estabeleceu-se que nessa existência nós pudéssemos, à semelhança de tantos outros, estar vivendo uma experiência onde ocorre uma pandemia que a medicina não tem controle, os médicos, infectologistas, os clínicos, os especialistas nas variadas expressões nos campos acadêmicos, eles procuram todos os recursos da ciência e oferecem a grandeza das ações, mas eles ficam limitados em decorrência
de não terem domínio sobre os acontecimentos da atualidade. Um vírus. E a medicina lida ao longo de séculos e séculos com vírus, com bactérias, com expressões mil, com comportamentos variados, cada qual provocando adoecimentos diversificados, etiologias características. E as pessoas ficam incertas com relação ao amanhã, mas nem sempre elas conseguem cuidar bem do hoje, do agora, para quando restabelecer-se de alguma forma a vida. Quando nós somos a restabelecer, as pessoas vagarosamente exercitando atividades como dantes, mas não exatamente como outrora, porque a vida pedirá que seja diferente. Mas as pessoas que não quiserem fazer diferente vão recalcitrar-se nos mesmos equívocos e muitos não vão tirar lições preciosas desse momento conturbador que nós vivemos na atualidade. O tema é muito apropriado, justiça divina. Nós estamos no lugar certo, vivendo a experiência certa. E próximo de nós, pessoas certas para esse estágio evolutivo. Nós temos importado com as pessoas que estão próximas de nós? Conhecemos-la mais? Estamos oferecendo algo diferentemente a elas, a benefício de uma relação menos conflituosa? Ou nós preferimos as queixas, os encismamentos e deixamos nos levar por estados de angústias, de ansiedades, na expectativa de que a ciência logo descubra uma vacina, como se a vacina fosse elemento de cura. Quando, em verdade, nós devíamos nos vacinar, vestindo da paciência, sabendo esperar e estarmos resignados diante dos desígnios de Deus. A resignação é o consentimento do coração. Tem coisas que nós não podemos mudar. O que nós não podemos mudar, nós vamos ter paciência. Mas aquilo que nós podemos mudar, não nos outros e em nós próprios, certamente estaremos fazendo bons cultivos. Mas como nós temos que fazer uma ligação um pouco mais profunda do momento atual com a justiça divina, nós afirmamos que Deus é justo, mas como Ele estabeleceu que nós nascemos e renascemos tantas vezes, se nós vamos em algum momento retornar para o mundo espiritual, seja durante a pandemia ou depois da pandemia, nós precisamos despertar no mundo espiritual com alguns valores renovados. E aos que não farão isto, por destempero, por impaciência e por estar neles ausente o espírito da resignação. Mas ainda, esses que não fazem um esforço de mudança e de compreensão quando retornam ao mundo espiritual, o que vai ocorrer com eles?
vão passar um período de readaptação no mundo espiritual. No mundo espiritual, todos nós, invariavelmente, vamos ter um momento de consciência, mensurando sobre a nossa vida, sobre o nosso existir aqui no mundo, uma existência passando muito rapidamente. Mesmo que vivamos 90, 100 anos, é muito rápido. E tem criaturas que vão sentir a necessidade de se perdoarem a si mesmas por não terem agido da forma mais correta diante das leis do Criador. Mas como Deus é justo, justiça divina, Ele nos dá uma nova vida para repararmos os equívocos do passado de um lado e de outro avançarmos rumo a conquistas imorredoras e indeléveis. Quem, por exemplo, está convivendo com uma pandemia, não nos equivoquemos. Estamos reparando alguma coisa. E é bom que reparemos bem. Quando nós falamos reparando alguma coisa, pode ser que o que está a ser reparado esteja muito próximo de nós. E que às vezes nós ignoramos. Eu vou contar para vocês algo para a gente entender bem essa questão de aproveitar essa oportunidade. Conta-se que nos Estados Unidos da América, na cidade de Nova York, um monge, ele proferira uma sequência de palestras. O nome dele era Vivekananda. E depois que ele proferira uma dessas palestras, um jovem jornalista do New York Times se acercou dele e pediu uma entrevista, porque ele queria produzir um artigo. O monge acedeu. Eles se sentaram. E o jovem, ele fez uma pergunta. Eu queria que o senhor esclarecesse sobre um dos pontos da sua palestra. Eu não entendi bem o que o senhor quis dizer quando falou em conexão. Eu queria saber o que é conexão entre as criaturas. O jovem olhou a Vivekananda e ele disse assim: meu caro jovem, quem são os da sua família? Jovem pessoal. Eu faço uma pergunta, ele vem com uma outra pergunta, mas ele quis ser delicado. Eu tenho um pai, 3 irmãs, e não tenho mais a minha mãe que faleceu. Mas e você e as suas irmãs? Ah, sim. Eu e meu pai moramos juntos. E as minhas irmãs, elas moram em cidades diferentes, cada qual tendo a sua família. Ah, sim. Você vê sempre as suas irmãs? O jovem começou a ficar intrigado porque ele era o entrevistador. Vejo muito pouco, porque elas moram em outras cidades. Em verdade, nós nos vemos muito pouco. E com qual periodicidade?
Nós sempre nos vemos no final do ano. Elas se deslocam para cá para passarem ou o Natal ou o Ano Novo com nosso pai. Você se comunica? Muito raramente. Cada qual leva a sua vida. Mas me responda, por favor, Vivekananda. O que vem a ser a conexão que o senhor mencionou na sua palestra? O monge, outra vez, ele olha no jovem jornalista e diz assim: e você e o seu pai? Como assim? Vocês se veem sempre? Ah, claro! Nós nos vemos todos os dias. Ah, sim. Como? Bah, eu saio para trabalhar, ele fica em casa. Quando eu retorno, nem sempre ele está acordado, eu o vejo no repouso físico. E raramente, quando eu chego, ele ainda está acordado. Nós nos cumprimentamos, mas estamos sempre juntos. Ah, certo. E no final de semana? Ora, meu caro monge, o final de semana eu mereço estar com os meus amigos. Eu vou para o clube e tenho a oportunidade de conviver com eles e, muito justamente, descansar da refrega. Ah, sim. Mas vocês tomam a refeição juntos? Não, porque eu passo o final de semana todo fora. Nós não passamos o final de semana juntos. Ah, muito bem, meu jovem. Você já deu as respostas sobre conexão. Como assim? Você não faz conexão. Estou sem entender. Fazer conexão é estar com as pessoas. Visitá-las. Dialogar com elas. Fazer coisa e coisas juntos. Se importar com o que elas são, com o que elas fazem. Oferecendo a intimidade quando isso se faz importante. Mas, sobremodo, para que haja conexão entre as pessoas, é preciso considerar o outro como muito importante para as nossas vidas. Então, meu jovem, você ainda não aprendeu a fazer conexão. Evidentemente que eu não sei o resto da história. E tampouco sei se foi publicada alguma reportagem no New York Times sobre a conversa desse jornalista com o sábio monge Vivekananda. A pergunta que eu faço: o momento atual ele enseja que nós façamos conexões? Vocês vão dizer que sim. Mas uma outra pergunta: nós estamos fazendo conexões? Algumas pessoas dirão, mais ou menos. Eu faço algumas conexões. E hoje nós temos uma riqueza imensa de fazer conexões. Com os da nossa família que estamos a conviver, é uma conexão direta. Como?
olho nos olhos, sentar juntos, até assistir um programa de televisão, ter momentos conjuntos de leitura, de conversas, de risos, de brincadeiras, de relembrar sobre o passado, até mesmo de ajuizar sobre o momento presente e imaginar o depois, para ver como que nós vamos lidar com o mundo novo que se nos espera. Mas nós podemos fazer conexões com aqueles que não estão conosco na vida no lar, nos laços da consanguinidade. Eu tenho certeza que a maioria de vocês que ouvem a mim estarão certamente viajando, lembrando de quantas pessoas nós já conhecemos no deambular da nossa existência, desde criança. Velhos amigos, dos tempos colegiais, dos tempos de clube, dos passeios, alguns dos tempos de universidade. A grande verdade é que ao longo da nossa existência, nós relacionamos com tanta gente e alguns estão distanciados de nós, outros nem tanto. Mas durante esse momento pandêmico, nós podemos restabelecer ligações, fazendo conexões. Dando uma ocupação útil no nosso tempo. Porque a vida dificultou que nós tivéssemos uma normalidade que nos refere ao trabalho. Até porque algumas pessoas já estão retornando ao trabalho, mas em bases diferenciadas. Até porque tudo será diferente. Mas nós podemos voltar diferentes. Nós não sabemos como será esta pandemia. Tudo sinaliza de que nós caminhamos por uma calmaria. Mas quais lições que nós estamos retirando de tudo isso? Até na questão da religiosidade ou da religião, nós espíritos que não são espíritas, na medida que de uma religião ou de outra, estamos voltando para o convívio nas casas que nós elegemos como importante para a nossa formação moral, para a nossa atividade espiritual, será diferente. Como será o nosso retorno? O que é que nós temos a oferecer? E aí vocês vão indagar a mim, mas e a questão da justiça divina? A justiça divina, ela se aplica a qualquer tempo, com os valores diferenciados da justiça do mundo. Quando nós falamos na justiça do mundo, os tratados, as constituições, os compêndios sobre justiça que os homens estabelecem, são mutáveis no tempo. A justiça de Deus, ela obedece a leis que são imutáveis. Mas Deus sabe esperar. Nesses instantes, uma multidão de espíritos benfeitores amigos nas regiões do invisível para nós, mas muito próximos de nós, eles trabalham incessantemente. Para eles, não existiu pandemia.
Esses momentos não são perturbadores para os espíritos que se devotam ao trabalho no campo do bem. Talvez até com muito mais intensidade, eles se devotam à causa do Cristo, para nos intuir, nos amparar, a fim de que nós estejamos mergulhados no nosso próprio eu interior e oferecemos valores para que o nosso mundo seja melhor. Evidentemente que muitas pessoas vão mudar pouco. Poucas pessoas vão mudar muito. Mas um sem número de pessoas vão estabelecer mudanças. Mesmo que nós estejamos no sem número de pessoas que vamos estabelecer mudanças, vamos ser resignados, obedientes a Deus. Vamos ser pacientes, sabendo dar tratamento a cada dia e até atendendo a fala crítica. Cada dia basta o seu próprio mal, o amanhã trará os seus próprios cuidados. Para nós não nos angustiarmos demasiadamente, vivendo cada dia como uma oportunidade excelente e confiantes que, tendo as melhores posturas, nada temos a temer, mesmo que eventualmente um ou outro de nós retorne ao mundo espiritual, porque um dia nós haveremos de retornar, mas é bom que retornemos com a consciência do nosso dever cumprido. Mas a palavra de ordem para nós que estamos nessas experiências: vamos fazer conexões com Deus, com Jesus, com os nossos entes queridos, com os nossos amigos, com a natureza, conosco mesmos. Nesta breve digressão, o que eu tentei passar, a grande maioria de vocês não desconhece. Que Deus, Ele é soberanamente justo, infinitamente bom, um Pai por excelência amoroso e que deseja e sempre proporciona para que o bem se nos alcance. Nós podemos dar respostas, fazendo pequenos esforços para mudarmos a nós próprios. Nesses instantes eu volvo os meus pensamentos para o bom Pai Criador, para Jesus, o amigo de todas as horas, para um sem número de benfeitores, anônimos ou não, que se espalham na dimensão do infinito. Nosso Fritz Schein, o mentor espiritual do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Os nossos anjos de guarda, que nos abençoem, que nos fortaleçam, que nos encham de energias balsâmicas, vitalizando o nosso ser, para que durmamos com esperança e despertemos no outro dia com bom ânimo, procurando fazer boas ações, cultivando pensamentos de nobreza, mas, eu vou repetir, falando com Jesus, nós fazendo conexões preciosas para que a vida nos reserve uma sensação de paz e para que nós comuniquemos paz para todas as pessoas que de alguma forma estão no nosso universo de convivência. Que o nosso bom Deus justo nos ampare a todos. Fiquem com Deus.